Olá para você que está ligado na programação da Rádio Defensoria. Está começando mais um podcast Entrevistas DPE comigo, Beatriz Priu. E hoje o nosso assunto é para conhecer outro podcast, só que este produzido por estudantes, por alunos da rede estadual, guiados aí pelo professor José Luiz Pereira, que é professor de História. O título, na verdade, o nome do podcast é Entre Falas, que é criado aí para desenvolver o ensino de História dentro de sala de aula com produção digital. Primeiramente, seja muito bem-vindo e obrigada por ter aceitado o convite. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de conversar um pouco sobre esse projeto que está em desenvolvimento, né? Tá sendo uma experiência muito legal. Feliz em receber esse convite. E o que motivou, né, a ter essa ideia, a começar esse projeto com seus alunos? Você é um professor jovem também, né? Acho que se formou na mesma época que eu, inclusive... Vi você também na faculdade, enquanto eu estudava. Então, assim, você já entra no ensino regular, né, para esses estudantes com essas novidades também. Sim. Eu me formei em 2019 e pouco depois, alguns anos depois, eu fui morar em outro estado, né? Fui morar em João Pessoa e lá eu tive uma experiência educacional que eu tive o primeiro contato com o uso do podcast em contexto educacional, né? Nesse paralelo da educomunicação. E aí esse projeto me acendeu a tentar fazer isso agora nesse desafio com a educação básica. Eu trabalhava com trabalhadores da construção civil, fazendo aulas de letramento, né, alfabetização, num projeto de uma construtora lá. E aí surgiu a oportunidade da gente criar um podcast lá com os trabalhadores da construção civil, com esse paralelo. E aí eu produzi, né, construí esse projeto com eles e foi uma experiência muito boa, assim, porque esses sujeitos têm tantas histórias para compartilhar, tantos conhecimentos que a gente acaba não dando tanto enfoque, né, mas o mundo ali do trabalhador civil, ali, o trabalho da construção civil foi algo que deixou a gente bem feliz, assim. E quando eu voltei para Boa Vista, eu voltei com essa experiência e foi a primeira coisa que eu pensei quando eu entrei dentro da educação básica. Eu quero construir isso com os meus alunos, né? Fazer esse projeto com os meus alunos. E como é que é a recepção deles também para o ensino de história, né? Como é que levar a história para o ensino básico, né? Para as crianças e adolescentes? É um desafio, né? Hoje a gente vive num mundo de rede e acaba tendo vários processos de disputa de atenção, né? Agora a gente tem outros contextos relacionados à proibição do celular, mas é sempre um processo que você tem que estar tentando puxar a atenção desses jovens. E aí que surge o podcast também, né? Buscando interagir a realidade deles, essas novas tecnologias que estão aí para a gente, com a aprendizagem, com o ensino de história. E aí você puxa esse aprendizado também lá da construção civil, né? Dessa experiência, eu digo assim, você citou, que são pessoas assim que você não dá tanto destaque, mas quando vai conversar, conhece histórias fantásticas, assim, de Exatamente. superação, de vida, de aprendizado mesmo, que a gente sabe que é aquele aprendizado do dia a dia. E eu acho que com os adolescentes deve ser da mesma forma. Sim. Cada um tem sua história, né? Exatamente. Você cria até mesmo... Uma das coisas que eu mais percebi nesse contexto da gravação do podcast com as crianças foi a relação ali de afeto que você constrói no processo de gravação. Porque as crianças se abrem, se conectam mais com a história, com o professor. Isso melhora o desempenho de aluno, melhora muita coisa. E você vai descobrindo várias coisas, né? O primeiro episódio do Entre Falas é gravado apenas com alunos migrantes venezuelanos. Então, você vê vários processos ali de diversidade, né? Dessa interculturalidade presente no processo de educação da escola. E aí eles contam, no caso desse caso, em especial, com migrantes, eles contam sobre a trajetória, sobre a chegada aqui em Roraima. Ainda não, porque o contexto do Entre Falas, ele vai como se fosse um podcast mais informativo. O projeto em si inicial, né, que é um piloto, a gente ainda vai conversar um pouco sobre isso, ele era voltado para os alunos fazerem uma construção de um roteiro a respeito de uma personalidade indígena roraimense. Então, eles fizeram uma pesquisa, foram ensinados a como fazer esse tipo de roteiro, e aí trouxeram esse material.
E aí, na nossa conversa, a gente foi montando as etapas a respeito dessa personalidade, que no caso do primeiro episódio foi o Jaider Sbel. E aí o episódio em si é sobre o Jaider, né? As crianças trazendo informações, trazendo relevâncias desse personagem histórico para a nossa cultura, para a nossa história. Nesse caso, então, o podcast vem para trazer mesmo a história da nossa história, do estado de Roraima. Exatamente. Nesse primeiro episódio, né? Nesse primeiro princípio. Mas em si mesmo, qual é a ideia que norteia mesmo o Entre Falas? O Entre Falas, ele tá vivo, né? Vai ter vários episódios aí em relação à história de Roraima. E a gente quer trazer uma abordagem voltada para uma conversa mesmo entre os alunos, né? Alunos da educação básica ali do 9º ano, com outros sujeitos roraimenses, personalidades roraimenses, que possam trazer essa conversa e essa aprendizagem a respeito de conteúdo sobre a história de Roraima. Então, nessas conversas entre os alunos, nos próximos episódios, né, vão trazer mais essas abordagens do sujeito, né, das crianças, assim, que eu acho que é algo muito importante também. E aí, quando você seleciona o assunto de história mesmo, ali com certeza tem muita teoria também, tem muita leitura, e aí, de que forma que essa base também teórica da própria história, né, do estudo da história de Roraima, ela se torna uma base também para esse podcast? Pois é, o podcast ele é quase como um produto das aulas, né? A gente constrói uma sequência didática apresentando esses conteúdos teóricos para os alunos e a partir disso a gente traz o podcast como um resultado para que os alunos construam aquilo, né? Verbalizem, conversem com a gente através do podcast a sua aprendizagem naquele certo período sobre certos conteúdos, no caso, ensino de história de Roraima. E nesse momento, né, você vê alguma dificuldade? Conta pra gente os desafios mesmo de lecionar e de, inclusive, trazer isso para o podcast. É um grande desafio. A educação em si é um processo bem, bem complexo, né? Mas a gente vai conseguindo burlar essas dificuldades dos alunos, vai quebrando o gelo ali com eles, porque além deles terem a barreira da língua, né? Porque alguns são alunos venezuelanos, tem as questões de timidez, de ficar disponível, mas ao mesmo tempo que eles ficam tímidos, eles gostam de ter esse espaço, né? Esse espaço de acolhimento, de alcance que o podcast tem. Eu brinco muito com eles, né? Quando a gente gravou o Entre Falas, mostrando, gente, tá dizendo aqui no Spotify que tem gente da França que escutou o podcast. Eles, uau, professor, meu Deus do céu, como assim? É esse espaço de globalização, né? Que eles ficam felizes também. Na hora da gravação é bem difícil. Você tem que estar ali, bora concentrar, gente, vamos lá. Mas o resultado é muito massa. E falando de recursos até, né? Porque quando a gente fala de um podcast, já se imagina também, até porque já é muito comum no YouTube, ali aquela mesa com microfone, que é como nós estamos aqui agora, mas para levar para dentro de sala de aula, como é que foi também isso, desse material, da falta dele, inclusive? Sim, é um desafio também muito grande. Foi feito todo de forma artesanal mesmo, assim. Como eu já tinha feito essa experiência lá com os trabalhadores da construção civil, e foi feito também de forma bem artesanal, apenas gravando e depois editando com o próprio celular, com os próprios trabalhadores, tentando melhorar o som ali nos aplicativos. Eu fiz da mesma forma, né? Tentando, dentro de uma sala de aula, botando toda aquela energia, botando uma plaquinha de estar no ar, e montando o roteiro ali no quadro, brincando com eles, para eles entrarem nessa imersão, né, do podcast. Mas, assim, ainda tem dificuldades em relação à qualidade de som, né? Porque tudo é recurso, dinheiro. Mas, felizmente, a gente conseguiu, agora para os próximos episódios, né? Para os próximos episódios que serão desenvolvidos, um recurso para conseguir fazer melhorar microfone, fone de ouvido, vídeo. Os alunos vão ter uma experiência completa assim, com o podcast nessa próxima caminhada. Foram contemplados com a Lei Paulo Gustavo mesmo, Isso, né? Exatamente. A gente foi contemplado com a Lei Paulo Gustavo, voltado para a educação, e aí a gente vai investir pesado aí para fazer um negócio profissional para as crianças. E você que desenvolveu o projeto mesmo para o edital? Eu e meu irmão, em parceria. Meu irmão trabalha ele é advogado,
trabalha com essas questões de digital, para cultura e tudo mais. A gente se juntou, pensou na ideia, construiu um coletivo e, graças a Deus, fomos contemplados para fazer aí nos próximos anos esse projeto acontecer. E aí, como é que leva isso também para dentro de uma instituição, para dentro da escola? Pois é um desafio, mas a escola é um ambiente muito aberto para essas situações. A gente, enquanto professor, tem essa facilidade. Mesmo até eu não trabalhando no Maria das Neves, que foi onde foi gravado os primeiros episódios, eu tenho essa abertura com a gestão, com a coordenação, porque eles veem esse ganho, né, que os alunos têm com o projeto. Então acaba sendo bem tranquilo essa comunicação com a escola. Hoje você leciona a aula onde mesmo? Hoje, atualmente, eu estou trabalhando no Gonçalves Dias, aqui perto, e no Euclides da Cunha. Mas o projeto foi desenvolvido... No Maria das Neves Resende, lá no Asa Branca. Que é com os alunos ali no bairro mesmo. Isso, exatamente. A ideia é de ser voltado para os alunos ali da região, da comunidade, né, escolar que vive em torno daquele processo. Então, será feito no horário oposto e tudo mais. A gente vai fazer todo um processo de sequência didática com eles, preparação, assim, né, para eles entenderem como é que é esse mundo do podcast, para dar esse resultado interessante do projeto Entre Falas, com o auxílio da Paulo Gustavo. E em relação a esse processo didático mesmo, né? Como já tem elaborado aí os próximos, pelo menos as próximas ideias, né? Os roteiros vão ser construídos com eles, né? Mas as próximas ideias aí do que vai ser abordado, né? O que vai ser conversado, quais são os personagens que vão ser conhecidos por esses estudantes. Ah, perfeito. A ideia, a princípio, né? Isso vai ser conversado com eles, com a equipe que a gente vai formar, para saber se eles vão querer mesmo essas questões, né? A gente vai fazer essa abordagem com os alunos, mas a ideia é gravar 3 episódios voltados para a história de Roraima. O primeiro episódio seria voltado para uma questão de uma herança indígena ancestral, entendendo os povos Caribe, Aruac e Yanomami, né? Os troncos linguísticos da região, fazendo esse estudo a respeito dessa ancestralidade do território, para além da colonização, né? Anterior. E entendendo essa região como essa região de migração, né? E uma região indígena. Aí o segundo episódio iria ser voltado para os ciclos de migração que ocorreram em Roraima. E aí bem abordando a realidade dos alunos também naquele contexto, entendendo que Roraima é um lugar de várias migrações ao longo da história, né? A gente é feito de migrantes em vários processos históricos. E aí abordar isso com eles. E no terceiro episódio, a gente buscaria trabalhar um pouco mais sobre as relações de sustentabilidade, de preservação, né, do meio ambiente e preservação dos patrimônios que a gente tem aqui no território, em relação ao patrimônio material e imaterial. Isso a princípio, os próximos 3 episódios, né? Com certeza vai ter mais depois. Tomara. Mas assim, o ensino da história, como a gente até falou um pouquinho antes, ele traz de fato as histórias, né, da nossa sociedade, as histórias do nosso país, inclusive do mundo. E aí, para lecionar a história para esses estudantes, tem dentro da própria escola, aliás, dentro da didática mesmo, cada professor é dividido ali por temática, por período e tudo mais. Por que você acredita muito também nesse ensino da história do estado de Roraima? Porque trazer a história da Amazônia, do nosso estado, para dentro de sala de aula. É verdade. É um conteúdo muito necessário, né, para a gente se entender enquanto sujeito histórico, para os estudantes se entenderem enquanto sujeito histórico e se sentirem pertencentes a essa região, né? Infelizmente, atualmente, a gente tem poucos materiais didáticos de história de Roraima voltados para a educação básica. Então, a iniciativa é meio que construir um acervo, né, de conexão com esses conteúdos e a educação básica, fazendo com que eles se entendam enquanto pessoas, né, do processo histórico. Como a gente estava conversando aqui, todos nós estamos aqui fazendo história todo o tempo. Então, a ideia é que os alunos, a partir dessa iniciativa relacionada à história de Roraima, possam também compartilhar, se entender enquanto sujeitos históricos, se entender enquanto migrantes em Roraima, enquanto pertencentes a essa herança indígena, enquanto sujeitos responsáveis pela natureza, pelo patrimônio. Na sua visão, então, como professor de história, qual é a importância de valorizar mesmo isso dentro do currículo escolar?
É fundamental. Eu costumo brincar, né? Na educação básica, a gente acaba tendo acesso a tanto conteúdo e acaba sendo só uma coisa mais ligada a acúmulo de conhecimento histórico do mundo e do Brasil. E quando a gente vai para a faculdade, a gente vê que a história ela envolve outras camadas também relacionadas à ancestralidade, relacionadas à história do tempo presente e se situar enquanto alunos nesse contexto, né, muito paralelo com o jornalismo também, essa ideia de fazer história no contexto contemporâneo, você vê que traz um pertencimento maior dos alunos na aprendizagem histórica e traz também um ganho, né, para essa identidade do nosso Estado. Eu vou até agora pontuar uma coisa que a gente falou aqui nos bastidores antes de iniciar a entrevista, só para deixar gravado aqui. Um abraço para o professor Benoni, que foi meu professor de História no ensino médio. Ele falou tanto de História que, assim, eu chegava a ter, na época, tentava entender por que ele só fala de História, né? Entrei na faculdade de Jornalismo, que era a faculdade também que a gente estuda muito História. E hoje eu sou uma apaixonada também por estudar história, adoro história. Então, assim, a vida do jornalista é contar histórias. E eu deixo aqui registrado um abraço pro professor Benoni, que eu já descobri nos bastidores que é colega de mestrado, é isso? Isso. Ele, se eu não me engano, ele defendeu agora recentemente. A gente é parceiro aí nessa caminhada do mestrado profissional em História, que da Universidade Federal de Roraima, que é uma iniciativa bem legal, que está ajudando bastante a trazer esse podcast com abordagens pedagógicas do ensino de história mais bem feitas, né, mais bem trabalhadas. Eu sou mestrando de lá, né? Você usa sua pesquisa também para aplicar nos alunos, né? Exatamente. O produto da minha pesquisa é o podcast. Então, a gente discute em sala de aula, trabalha com os orientadores, com as professoras, os professores, em relação ao melhor alcance, né, para esse trabalho que está sendo desenvolvido. E, graças a Deus, está crescendo. Qual é o título da sua pesquisa, assim, só para a gente se situar? Projeto Entre Falas, né? Uma experiência pedagógica no ensino de História de Roraima. Que é dentro da educomunicação. Isso, trabalha bastante com a educomunicação, ensino de história local. E aí você resgata tudo isso, né? Desde a história dos indígenas, que você falou, as 3 raízes ancestrais que constroem o estado de Roraima. Já aprendi, viu? Já estou aprendendo aqui também na aula de história aqui ao vivo com o professor. E aí o que você espera alcançar também com esse projeto ao longo dos anos? Porque, na verdade, é um produto agora, inclusive contemplado com a Lei Paulo Gustavo, é um resultado de uma pesquisa sua, de uma aplicação também com os alunos, mas isso deve se perpetuar. Você imagina já a longo prazo esse projeto engateando com as próprias pernas? Ah, com certeza. Uma coisa que eu percebi, a partir do momento que a gente criou o Entre Falas, é que ele é vivo, né? Ele é orgânico, assim, ele vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai melhorando, vai aprendendo. Então, a ideia é que ele continue crescendo, continue se desenvolvendo aí com várias abordagens. Eu já fiz convite para vários outros professores, tanto da área da história, das humanidades, quanto de outras áreas, para usar esse espaço também, até mesmo para evoluir como uma rádio também. Uma rádio entre professores ali, entre práticas, para a gente comunicar as experiências com os alunos, as experiências de aprendizagem, divulgar isso de forma bem legal. Então, a ideia é que cresça, que se desenvolva bastante aí e possa se ramificar para outras áreas do conhecimento, possa trazer outras experiências pedagógicas, porque é muito comum a gente ver dentro do contexto dos professores da educação básica um afastamento com a pesquisa, com o fazer ciência, né? Mas a minha experiência enquanto professor, enquanto historiador também, vendo ali as produções dos meus colegas professores, você vê que tem muita pesquisa sendo desenvolvida no chão da escola, né? Muita pesquisa que esses professores, junto com alunos ali, vêm fazendo a troncos e barrancos, sem orçamento, e por muitas vezes isso acaba não entrando muito no campo da universidade. O professor mesmo em si não transforma esse material que ele constrói em uma pesquisa ou em um artigo, né? A gente acaba sempre deixando passar, assim. Então, a ideia é juntar essas experiências de professores, também a longo prazo, né? Juntar essas experiências e usar o Entre Falas também como um espaço de compartilhamento, né? De registro
dessas práticas pedagógicas no estado de Roraima. E levando isso também para outras escolas. Por exemplo, Exatamente. você já está lecionando ali no Gonçalves Dias e no Euclides da Cunha. Pretende também levar para dentro dessas instituições que você já ministra aula? Sim, com certeza. Com certeza. Eu tenho vontade de fazer com que ele se espalhe, né, para as várias escolas como uma iniciativa rica, né, de desenvolvimento. E, claro, como você disse também, para outros professores também, né? Dá para aplicar isso em todas as disciplinas? Eu creio que sim. Dá para a gente tentar, né, fazer esses processos de compartilhamento das experiências dos alunos, das experiências de projetos que são desenvolvidos, né? Nós temos várias feiras de ciência que são desenvolvidas no estado, com projetos magníficos relacionados à tecnologia, sustentabilidade. Então, criar um espaço de divulgação disso, de conversa, né, para o grande público, para os alunos também se sentirem pertencentes nesse lugar, eu acho que é um saldo muito positivo para a educação do estado. E é uma forma de defender a pesquisa, a ciência também. Sim, com certeza. Como cientista pesquisador na área de história, como é que você divulgaria, na verdade, nem palavra divulgaria, mas como é que você convenceria outras instituições, universidades, professores a acreditar nesse projeto? Eu pergunto isso que é para já quem estiver ouvindo já ser convencido agora. Eu acho que o podcast, né, a forma da gente construir esse lugar, ele possibilita acesso a muita gente e acesso em vários lugares. E eu acredito muito que a educação ela se faz por um contexto de pertencimento do nosso aluno com o conteúdo, com o professor. Ele tem que se sentir bem naquele ambiente. Então, quando a gente consegue transformar esse lugar num lugar acolhedor, num lugar de construção ali, você vê que isso cresce, que isso se desenvolve de uma forma muito orgânica, né, sem muita forçação de barra, em que os alunos vão trazendo uma outra participação em sala de aula. Foi uma coisa incrível que eu percebi com os alunos do 7º ano, né, com o Entre Falas piloto que a gente está aí. A participação deles em sala de aula, o cuidado com o professor, o cuidado com o conteúdo, a vontade de fazer cada vez mais episódios. Isso motiva muito, né? Acho que o ambiente de sala de aula hoje em dia tem sido um ambiente muito fechado nesse contexto de motivação. A gente disputa com vários contextos ali de estímulos, né? E a aula, às vezes, parece muito tediosa em alguns contextos. Mas quando você cria esse laço, né? Esse laço pedagógico do afeto, né? Essa pedagogia pelo afeto, você consegue construir um caminho mais tranquilo com os alunos. Mais aberto com os alunos em relação à aprendizagem histórica. E você vai falando, eu já vou imaginando aqui a interação, né, na hora da gravação com eles. Eles ficam bem animados. Ficam muito animados, até demais. Dá para controlar ali um pouquinho quem quer falar mais, quem quer falar menos. Exatamente, os mais tímidos, os mais faladores, é normal. São quantos alunos que participam? O projeto em si, ele foi feito com todos os alunos, né? A turma tinha em torno de 30 alunos. E aí a gente dividiu, eu no caso, né, dividi os alunos em grupos de 5 a 6 alunos e coloquei cada grupo desse para construir um roteiro. Infelizmente, a gente não teve tempo hábil, né, para gravar todos os episódios, que deram vários grupos e vários episódios para serem gravados. Mas eles construíram um roteiro, tiveram essa experiência, escutaram os episódios em sala de aula, todos abordando esse contexto de personalidades indígenas, tanto do estado de Roraima quanto do Brasil. Então, nós temos gravado, né, o episódio do Jair da Isbel e da Joênia Wapichana. E aí tem mais alguns episódios para serem gravados, né, mas por esse contexto de ter saído de sala de aula no Maria das Neves, vou tentar aplicar de outra forma com essa nova cara agora do Entre Falas com a Lei Paulo Gustavo. Usar os alunos de forma meio que cíclica, né? Uns vão ficar responsáveis pela gravação, outros vão ficar responsáveis pela conversa, pela entrevista, outros pela construção do roteiro. Pela edição. Outros pela edição, perfeito. E fazendo eles rodarem nesse contexto, para terem a experiência completa, né? Verem como faz a filmagem, como é que é essa construção de tela, quantas imagens a gente tem que fazer. Tudo isso eu vou ter um auxílio com profissionais dessa área para fazer oficinas com eles. Então vai ser assim, eu estou super animado para fazer isso
mais rápido possível. Isso que aconteceu tudo quando mesmo, esses primeiros episódios? Os primeiros episódios, eles aconteceram no final do ano passado. Aí né? agora tá iniciando o ano letivo também. Começou um pouco de final de janeiro agora. Isso. E aí já vai aplicar agora de novo com essa nova pegada, aliás, com um novo projeto com recurso da Lei Paulo Gustavo agora para esse ano 2025. Isso, exatamente. A ideia é começar a gravar depois do meio do ano com eles. E aí construir esses 3 episódios com uma equipe de 15 a 16 alunos voltadas para fazer essa rotação, né, que a gente conversou, deles terem essa experiência e essa formação também, né, porque acaba sendo uma oportunidade de aprender técnicas de filmagem, técnicas de edição, técnicas de construção de roteiro. Imagina, tá formando jornalista já. Eu já estava pensando nisso, imagina, futuros jornalistas aí, futuros designers, editores. É a nossa vontade de mostrar essa possibilidade, né, essa construção de conteúdo pedagógico pelos próprios alunos. E por que para o meio do ano agora? Vocês agora vão estudar parte teórica? Tem a divisão aí também do processo de aprendizado mesmo? A questão do meio do ano foi mais voltada para logística, né? Tem alguns outros projetos sendo feitos tanto por mim quanto pelo meu irmão. E aí a gente vai ficar um pouco mais folgado para investir pesado nesse pós-meio do ano, né? Para fazer com os alunos. Aí a ideia é fazer todos esses encontros, né? A ideia é fazer durante 3 a 4 meses, 3 meses, esse processo pedagógico, em que a gente constrói o roteiro junto, constrói as técnicas de edição junto, para resultar nos produtos dos 3 episódios. E qual a mensagem que você deixa para esses estudantes, né? Caso eles lhe ouçam também, num outro podcast aqui. Não, ele não está traindo vocês, viu? Ele está só contando a história aqui também. Qual a mensagem que você deixa de motivação, de incentivo, assim como você faz dentro de sala de aula? Deixar um recado para todos os meus alunos que a gente pode, né, construir novas coisas. A gente está dentro de sala tendo o acesso a novas coisas, a novos processos, e que não percam essa fé, né? Não percam essa vontade de construir. Porque eu vi em muitos dos meus alunos o olho brilhar quando estava ali naquele contexto. Isso é uma das melhores recompensas para um professor, quando ele vê que está dando um resultado legal ali naquele contexto. Então, sigam essas vontades. Se vocês gostarem dessas experiências, invistam nos seus sonhos. Estarei aqui para ajudar de alguma forma também. E já aproveita e deixa uma mensagem também para outros professores a também utilizarem dessa estratégia para o aprendizado dos estudantes. Sim. A minha experiência foi uma experiência muito boa. Eu tive só saldo positivo em relação a isso. Dá muito trabalho, né, fazer essas coisas. É um trabalho extracurricular ali. Extracurricular do professor, tem que voltar no horário oposto para gravar com as crianças. Mas o resultado é muito legal. É uma construção muito positiva. Se vocês estiverem com vontade desses projetos, assim, um recado para todos os professores, né? Porque a gente vê tanto projeto legal, tanto projeto lindo sendo feito por eles. Peguem esses projetos, invistam neles, criem artigos, criem pesquisa, transformem, mostrem para o mundo essas pesquisas que são feitas no chão da escola, né, que a gente vê tão pouco. E falando em mostrar para o mundo, como é que quem está ouvindo agora tem acesso a esse podcast Entre Falas, a conhecer, ouvir esses alunos, esses estudantes? Ah, legal. Ele está disponível no Spotify, né? A princípio apenas no Spotify. É só você pesquisar Entre Falas, Caixa Alta, e você vai ver lá a gente gravando esses episódios. Então é só acessar mesmo ali. Só acessar, né? Entre Falas. Que nem você faz já, que todo dia eu falo aqui para os nossos ouvintes acessar a Rádio Defensoria, acessa lá então, Entre Falas, está em caixa alta, né? Isso, está em caixa alta com os alunos. Pronto. E guiado lá pelo professor José Luiz Pereira, que é professor de História, então, desde 2019, na Educação Básica agora, né? Atuando na Educação Básica agora também no estado de Roraima. E vai continuar dando
continuidade, a palavra é essa, né? Uhum. Ao ensino de história dentro de sala de aula e fora também. Muito obrigada pela sua participação, desejo muito sucesso e que venham muitas outras ideias, outros projetos voltados para essa área da educação, aos estudantes, adolescentes, assim, para mim é um solo mesmo, assim, muito fértil. Eu fico encantada também quando eu converso com algum deles em alguma entrevista e é muito legal. Parabéns. Muito obrigado pelo convite. É sempre uma alegria conversar sobre esse projeto. Eu já fico muito animado só da gente conversar aqui assim. Eu fico, meu Deus, já surgiu novas ideias. Você falando, eu já fico pensando em outras possibilidades dentro do podcast. Já trazendo novos assuntos. E obrigado pela oportunidade. Espero que gostem dos episódios que virão e dos episódios que estão aí. Disponíveis lá no Entre Falas também, viu? Isso. Muito obrigada mais uma vez, professor. Muito sucesso para você também nessa jornada, nessa carreira aí de história. E que daqui a alguns anos, algum aluno seu também mande um abraço para você em um podcast, assim como eu mandei pro professor Benoni. Tá, perfeito. Mas você fica registrado. E assim a gente vai encerrando mais esse bate-papo aqui no Entrevistas DPE. E eu te lembro que você pode ouvir essa e outras entrevistas acessando os canais oficiais da Defensoria Pública de Roraima, no Deezer, no Spotify e também no YouTube. Qualquer dúvida, digita Defensoria RR. Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero no nosso próximo encontro. Tchau, tchau!